Galera, eu não vou mentir pra vocês, esse não vai ser um vídeo simples de fazer, porque existem muitas nuances a serem conversadas depois desta derrota dura que o Atlético teve diante da Jataiense. Surpreendentemente, eu tenho coisas bem negativas pra falar, mas também tenho alguns pontos positivos. E você pode até falar assim, Vitor, um ponto positivo numa derrota como essa? Então, eu quero ir com calma e falar sobre esse jogo porque é importantíssimo que você, torcedor, entenda as nuances de uma derrota como essa. Quais as consequências de um Atlético modorrento em alguns momentos, porém um time com pontos interessantes a serem analisados. E também quero que você entenda a realidade do adversário que nós enfrentamos, porque é justo também dar um mérito a quem venceu, e a Jataiense fez por merecer esse 3-1, poderia ter sido até mais. O Atlético passou muito perto de ter uma derrota vergonhosa e acachapante no começo da temporada. Pelo menos conseguiu evitar um placar mais complicado ou uma derrota mais feia do que já foi. E eu vou falar tudo o que aconteceu, eu vou falar obviamente do lance capital da partida e vou tecer com vocês aquelas palavras tanto de analista, como vocês já sabem, imparcial, trazendo tudo aquilo que vocês querem saber do jogo, como também aquelas palavras de quem assistiu e sentiu um gosto amargo de uma derrota dura, mas merecida para a Raposa. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que não chegam de sola na barriga do adversário. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha esse vídeo, comenta no final. Faz todo aquele pacotão, clicando no botão hypar, tudo aquilo que você está acostumado aqui na plataforma, que ajuda demais a nós, criadores de conteúdo, a continuarmos trazendo esse tipo de vídeo para vocês. Beleza? Sem delongas, escalações na tela, falando da Jataiense primeiramente. Um time que foi muito bem montado nessa virada de ano, equipe que o ano passado fez um campeonato relativamente regular, porém vem para esse Goianão buscando algo a mais, querendo ir além, querendo buscar uma classificação, quem sabe, para uma Série D de 2027. Afinal, esse é o objetivo da Jataiense. Além disso, é um time que começou muito bem o campeonato, inclusive no último jogo com uma vitória de 3-0 em cima do Centro-Oeste. E a Raposa veio a campo com o seguinte time para essa partida. Trouxe o Luizão no gol, a linha de zaga formada pelo Maurício, Tiburcio, Pedro Botelho e Ian Barreto, meio de campo formado pelo Vitinho, Jason, que inclusive se escreve Jason, é bem diferente, e Assis como meio de campo. Na frente, Richard, Bruninho e Paulinho. Esses 11 da Raposa, recebendo o Dragão, que vem de um empate em casa no último minuto contra o rival Goiás. O Atlético, que fez duas boas partidas no começo da temporada, né, fez ali 2 vitórias, e aí quando foi pro Clássico teve algumas dificuldades, mas fez um jogo equilibrado com o Goiás. Saiu na frente, porém no último minuto acabou tendo uma falha defensiva e levou o gol que tirou 100% da equipe rubro-negra. E aí para esta partida, o técnico Rafael Lacerda deu uma mexida na equipe, trouxe outros jogadores como titulares, diferentes da partida passada. Ele veio com o Paulo Vitor no gol, Matheus Ribeiro na lateral, a linha de zaga basicamente a mesma, o Tito, o Adriano Martins e o Guilherme Lopes, novamente começando como titular. No meio de campo, ele trouxe 2 volantes, o Giovani e o Klebert, e veio com o Jader como o camisa 10. Na frente, Lima pelo lado direito, camisa número 7, Alanzinho pelo lado esquerdo e Léo Jacó, camisa número 9. Então é o seguinte, nós temos um time diferente, um time com 4 jogadores, vamos dizer assim, que compõem meio de campo. Além dos 3 que eu falei, o Lima costuma trabalhar também bastante a bola ali pelo meio, é um jogador que participa bem por aquele local. Só que o Atlético veio com 2 volantes, sendo um Giovani, e esses 2 volantes são volantes de contenção. O Klebert e o Giovani não são jogadores de saída de bola, como, por exemplo, você teria no Lima começando como meia, como ele foi, por exemplo, em outros jogos. Como o Jader, que é um camisa 10, eles são jogadores de saída de bola. Sendo assim, a Jataiense, que já está bem entrosada com aquela equipe, começou o jogo muito bem. Começou o jogo primeiramente tendo uma chance bem clara, uma chance assim, real. O Paulinho cabeceou, a bola passou pertinho ali da trave, já poderia ter nos 3 minutos aberto o placar, mas aos 7
A Jataiense foi lá e conseguiu. Em uma falta cobrada pelo lado direito, há um desvio de bola, o Paulo Vitor faz uma defesa, mas ela volta na perna do jogador da Jataiense, empurrando para as redes, fazendo 1-0 para a Raposa, para o time da casa. Um jogo, uma noite fria, lá em Jataí, pelo que me foi dito, e um campo onde a bola quicava muito, um campo com uma certa dificuldade ali para o domínio da bola. Porém, a Jataiense usando a bola aérea, chegando ao seu primeiro gol, reservou-se, naquele momento, a ficar na defensiva. E o Atlético, tentando criar alguma coisa, quase não criava nada. O Lima, pelo lado direito, me pareceu um pouco deslocado em sua posição, porque ele jogou bem pelo meio. Quando ele foi pro lado direito, e pode ser até que ele seja um ponta, mas o último jogo, ele foi bem, nos últimos jogos, aliás, ele foi bem, caindo mais pelo meio de campo. E o lado esquerdo, cara, esse aí tá me passando raiva, porque tiramos o Guilherme Romão da titularidade para colocar o Guilherme Lopes. No jogo passado contra o Goiás, ele já não tinha ido bem. E nesse jogo contra a Raposa parecia que ele tava fazendo de propósito, cara. Porque, meu Deus do céu, como esse cara errou. Como o Guilherme Lopes errou, ele errava tudo que tentava, tudo. Marcação, cruzamento, toque, passe, infiltração, chegada na linha de fundo. Cara do céu. E assim, os técnicos brasileiros, na verdade, grande parte dos técnicos mundiais, tem dificuldades em entender e cair a ficha de que escalou o time errado. É muito comum isso. E aí quando você vê que o time tá errado e ele não muda, você fica angustiado. E o Guilherme Lopes claramente não estava bem no jogo. Ele não estava bem no jogo passado, não esteve bem nesse, e outra vez só foi substituído no intervalo. Mesmo assim, vamos ser justos, tá? No primeiro tempo, o Atlético, apesar de ter ficado perdendo por 1-0, o time foi bem. Ele tentava trabalhar a bola, ele tentava jogar. Não era uma equipe muito criativa, mas também não passava sufoco, até porque no contra-ataque a Jataiense não estava conseguindo criar. Ela fez o gol, ficou na defesa, se fechou e ainda assim dava alguns espaços, principalmente para o melhor jogador do Atlético no campo, que foi o Alanzinho. O Alanzinho participou bastante ali pelo lado esquerdo, teve algumas chegadas interessantes, alguns cruzamentos, boas jogadas individuais, mas as outras peças não estavam colaborando. O Léo Jacó muito sozinho, o Jader até que participando também bem da partida, porém não conseguindo encontrar bons passes nem para o Lima e muito menos para o Léo Jacó. Porém, mesmo assim, com dificuldades na criação, mesmo o time não indo muito bem ali no meio de campo, perdendo muitas vezes esse meio de campo por conta do posicionamento dos seus dois volantes, o Giovani bastante apagado no jogo, o Atlético ainda teve uma chance claríssima de empatar num cruzamento que veio do lado direito, após boa jogada do Atlético. O cruzamento veio e o Alanzinho finalizou no travessão. Uma chance assim bem clara, porém o Atlético acabou não conseguindo fazer o gol. Ainda teve um escanteio bem batido, que quase foi no rumo do gol, o jogador da Jataiense tirou com o ombro, né? Mas o primeiro tempo foi isso. O Atlético com a posse de bola, pouca criatividade, mas ainda bastante interesse no jogo. Parecia realmente um time que estava com dificuldades, mas talvez a coisa fluísse no segundo tempo. Tava um time que poderia melhorar no segundo tempo, contra uma Jataiense fechada na defesa. Porém, quando vem o intervalo, o Lacerda faz 3 mudanças, inclusive mudanças interessantes. Ele coloca para jogar o Kevin Ramírez, o Romão no lugar do Guilherme Lopes, pelo amor de Deus, que era o básico, tinha que fazer isso mesmo. E entrou também o Jean Dias, esse, se não me engano, no lugar do Lima. E logo nos primeiros minutos, a Jataiense já chega com perigo, ela já consegue chegar com certo perigo. O Atlético não mostra aquele ímpeto de saída de bola do segundo tempo. E em um lançamento feito do lado direito, a bola chegaria para o Jean Dias, para ele dominar e sair com a bola. Ele tenta chegar na bola com a perna direita, só que o jogador da Jataiense, muito esperto e veloz, se antecipa e toca, chega com o corpo na bola. E o Jean Dias chega com a sola da chuteira na barriga do jogador da Jataiense. Uma chegada dura, uma chegada difícil de ver, um lance duro ali, perigoso inclusive, um lance bem sério ali, pegando na barriga do jogador da Jataiense. O juizão deu amarelo e na hora que eu vi o lance eu falei, olha, esse lance é pra vermelho, não tem o que se discutir. O amarelo estava extremamente injusto, não era nem barato, estava injusto para o senhor Jean Dias, que já não fez um bom jogo contra o Goiás na partida passada e com poucos minutos em campo
chega igual uma mula de coice na barriga do jogador. É aquela história, o jogador entra no segundo tempo, ou entra em qualquer tempo que seja, e não se liga no jogo que ele tá fazendo. Não se liga, ele não prestou atenção nos jogadores do adversário. Porque se ele prestasse atenção, ele veria que no primeiro tempo, Vitinho, o Jason, o próprio Paulinho estavam extremamente móveis. São jogadores que você não pode esperar a jogada acontecer, eles vão buscar o jogo. A Jataiense o jogo inteiro foi um time aguerrido, lutador, procurando a vitória, procurando manter a concentração e a raça durante os 90 minutos. O Jean Dias entrou moscando. E aí, com essa patada, o VAR acabou chamando o senhor juiz, que foi até lá e, pra mim, ele demorou até demais pra ver o óbvio, que era claramente uma falta para vermelho. E ele voltou e deu esse cartão para o Jean Dias, deixando o Atlético com 1 a menos e já perdendo por 1 a 0. Aí o trem desandou de vez. Aí, olha, o Atlético tomou o segundo gol logo de sequência, em uma ótima jogada da Jataiense, com a bola infiltrada pelo lado esquerdo, cruzamento para trás e finalização sem chances para o Paulo Vitor, 2 a 0. E ficou pior, porque o time depois que levou o gol, ficou completamente balançado. O segundo gol, apesar de ter sido um lance muito bom da Jataiense, obviamente mérito dele, teve também, obviamente, a necessidade da falta de um jogador ali. Faltava realmente uma marcação que já não era boa no primeiro tempo, ficou pior no segundo. O Atlético levou o gol e aí o terceiro gol foi pra, assim, coroar uma ótima apresentação da Raposa de Jataí, uma jogada bela, bem interessante, que chegou para o lado esquerdo e uma finalização bonita, um belíssimo gol para fazer acachapantes 3 a 0 no Atlético, e que era muito, mas tipo muito que merecido. Um time mexido, um time descompromissado em muitos momentos, com as mudanças, e sem as mudanças não estava se encontrando em campo. E aí, conforme o jogo continuou, e aí já perdendo por 3 a 0, o Atlético, que já tinha começado no jogo parecendo que estava desgastado de uma temporada inteira, então aí sim ele começou a acordar para a partida. E aí vimos algumas jogadas interessantes e continuo falando do melhor jogador do Atlético na partida, o Alanzinho. Fez uma jogadaça com um chapéu ali, deu um chapéu, conseguiu chegar até a linha de fundo, fez uma finalização perigosa. O Atlético começou a trocar. O jogo, pra quem não torcia pro Atlético pelo menos, ficou muito interessante, porque ficou dinâmico. Os times, um atacava, o outro atacava, a Jataiense continuou perigosa. Claro, com 3 a 0 a torcida começou a gritar o olé, e com muito mérito, porque a Jataiense dominava o Atlético. E aí, conforme o jogo foi chegando à sua reta final, o Atlético tentou pressionar. Tanto é que a jogada que acontece do lado direito é entre Alanzinho e o próprio Jader, que faz um belo cruzamento para a cabeçada do Guilherme Romão, que entrou muito bem, por sinal. Não foi ajudado por boa parte do elenco que estava em campo, mas entrou muito bem e fez o gol de honra do Atlético, o 3 a 1. E o Atlético ainda criou para fazer um segundo gol ali no finalzinho. A Jataiense com 3 a 0 ficou um pouco mais, digamos, abaixou o ritmo, né? Diminuiu o ritmo, diminuiu a pegada. Mesmo com o Botelho ali tentando passar uma raça, passar uma concentração para os jogadores da Jataiense, o 3 a 0 deixou eles um pouco desconcentrados. Eles tomaram o primeiro gol e quase levaram o segundo. O Atlético chegou na reta final ali dos últimos minutos, brigando para tentar conseguir fazer mais gols. E isso foi interessante, porque apesar da derrota ser muito ruim, ela poderia ter sido até pior, não fosse a postura de alguns jogadores em campo. E eu vou listar o Jader, o Alanzinho e o Guilherme Romão, que foram jogadores que entraram com a determinação de buscar o resultado. Agora, Giovani, o Jean Dias, pelo amor de Deus, cara. O Jean Dias, 2 partidas que ele decepciona demais, cara, absurdamente. Decepciona demais em campo. Não só com a expulsão, mas com a péssima partida que fez, a falta de vontade que estava no jogo passado contra o Goiás, e agora com essa expulsão fica fora do clássico na próxima partida. Já a Jataiense, com 3 a 1, venceu muito bem, primeira vitória da Raposa, né, nesses confrontos oficiais contra o Dragão, e uma vitória impositiva. Jogou com propriedade, como uma equipe que chega nessa fase inicial com pretensões de ir mais longe, de fazer um mata-mata competitivo, de conquistar, quem sabe, uma vaga para a Série D do ano que vem. Uma equipe que mostra que está pronta para ir mais além no Goianão. Que fique de olho, porque é a segunda vitória seguida da Raposa com 3 gols. Pelo menos essa não foi 3 gols de diferença. O Atlético não ficou necessariamente na goleada, mas essa é uma derrota que até que, sinceramente, vem em boa hora, porque é hora de abrir os olhos e ver o que está errado no Atlético. Porque se jogar como jogou nessa partida, o clássico contra o Vila pode ser uma tragédia.
O Atlético precisa colocar os pingos nos is, cair a ficha de que ainda tem muita coisa pra corrigir, muita coisa pra melhorar e olha, ficar desperto, porque o próximo jogo pode ser fundamental até mesmo para certas permanências no clube. E eu digo pro senhor mesmo, senhor Lacerda, acorde para os erros que foram cometidos, porque o clássico pode cobrar um preço caro. A gente sabe como funciona o futebol goiano, mas assim, abre o olho, cara, porque essa derrota foi terrível para o Atlético. Corrija agora para que a gente possa ter um campeonato mais correto e buscar, quem sabe, o título. Mas tem que melhorar demais para isso. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. O que você achou dessa derrota? O que você achou dos jogadores que estavam ali em campo? Você, torcedor do Atlético, mesmo com 3-1, conseguiu ver alguma coisa positiva? Viu algum ponto interessante que ainda pode ser utilizado para a próxima partida? Quais correções você faria? Qual seria o seu time para enfrentar o Vila Nova no clássico da partida que vem? E você, torcedor da Jataiense, 2 jogos seguidos com vitórias acachapantes, 3-0, 3-1. Qual a sua esperança para a Raposa? O que você está esperando aí para esse campeonato? Torcendo aí para a Jataiense conseguir chegar mais longe? Acredita em uma surpresa? Quem sabe aí para esse campeonato? Quem sabe a Jataiense brigando por um título? Quero saber também a sua opinião. Deixa aqui nos comentários a sua análise. Tudo isso que eu estou falando, junto com a sua análise, complementa esse vídeo. A análise continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para você acompanhar os próximos lançamentos. Compartilha esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E quando clicar no botão de like ou arrastar a descrição para o lado, você verá o botão hypar. Peço que clique nesse botão porque ajuda demais a nós criadores de conteúdo, ajuda a gente a continuar fortalecendo o trabalho e mantendo o canal, além de trazer mais torcedores assim como você. E caso você queira apoiar esse canal para que ele possa continuar funcionando, eu peço que você considere se tornar membro do canal. É a partir de apenas R$ 1,99, mas não é só isso, você vai ajudar e acabou. Você ganha muitos benefícios. Você entra no grupo do WhatsApp do Gather Futebol Clube. Lá você tem tabela de jogos, informações diárias de futebol, notícias 24 horas por dia, mercado da bola para você saber os jogadores que estão chegando pro seu time de coração, as negociações aí do nosso mercado, tudo mais, além de que você lá, além de ter a tabela de jogos, você tem tabela de esportes, para saber onde assistir seu futebol, seu esporte preferido, seu time do coração. Conteúdos exclusivos também tem por lá, conteúdos antecipados, figurinhas, memes, piadas, brincadeiras, comentaristas do YouTube, tudo isso lá e a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.